Existe apenas um bem, o conhecimento, e apenas um mal, a ignorância. Começamos o episódio de hoje com essa fala do filósofo Sócrates. Fique com a gente para mergulhar nesse tema agora mesmo. Esse é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Will Marques, músico e analista de dados. Eu sou Alex Takayama, empresário e profissional de tecnologia. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. No episódio de hoje, vamos falar sobre conhecimento. Então, se você não quer que o seu cérebro atrofie, fique com a gente até o final. E aí, Henrique, o que você traz para a gente sobre esse assunto? Meus amigos, já que vamos começar a falar de conhecimento, a gente precisa ter em mente uma coisa, né? Há várias definições para isso daí. Mas todas essas definições se baseiam essencialmente em três coisas, né? A pessoa, que é capaz de obter o conhecimento, o tema do conhecimento, ou seja, aquilo que se pode conhecer ou o que se pode conhecer, e o entendimento desse tema pela pessoa. Show de bola! Com certeza. Eu acho que uma coisa muito interessante a respeito do conhecimento é o quanto ele pode variar dependendo de como ele é transmitido, né? Por exemplo, a gente tem hoje essas diversas mídias, o conhecimento pode ser passado através de um professor que ensina um aluno, um sensei que ensina, né, um karateca, um judoca, um artista marcial. Então, a gente tem também toda essa onda de redes sociais, TikTok, YouTube. Então, tudo isso é conhecimento, na minha opinião, e acho que a gente vai cada vez mais ampliando aí os leques do que a gente pode aprender, né, com todas essas ferramentas. O que você acha, William? Eu acho que a gente está num momento único da história da humanidade, em que todos nós temos o conhecimento do mundo inteiro na palma da mão. E, muito além disso, a gente tem alguém que explica para a gente, né? Hoje tem aí a inteligência artificial. Mais fácil ainda do que procurar no Google é você ir numa inteligência artificial e fazer uma pergunta: quem foi Dom Pedro II? Né? E ele vai te explicar de um jeito muito mais simples até do que você ficar caçando aí na internet. Então, é incrível o que a gente tem hoje. E, ao mesmo tempo, é muito triste, porque mesmo com tanta oferta de conhecimento, a maioria das pessoas parece que não gosta muito do conhecimento. Parece que o conhecimento saiu de moda, né? Se a gente vê, muitas pessoas preferem entretenimento, aí, que também é ofertado de forma exaustiva, né? O que você acha sobre isso, Henrique? Você tocou num ponto bastante interessante, né? Que é essa questão de o que se tornou o conhecimento. Na realidade, como o conhecimento não é uma coisa única, existem vários tipos de conhecimento, né? Algumas pessoas, eu diria talvez a maioria, confunde certas coisas, né? Então nós chamamos, por exemplo, o senso comum, que é aquela forma espontânea de se conhecer, né? Que é o conhecimento adquirido na prática do dia a dia e que é transmitido de uma geração para outra. É onde vivem, né? Vamos dizer, residem as tradições, os preconceitos, a intolerância, os erros, suposições infundadas, decisões desastrosas e fake news. Então a gente nota que, por exemplo, o senso comum talvez não seja a melhor forma de conhecimento que existe. Outra forma de conhecimento, outro tipo de conhecimento humano que também é bastante relevante, é a questão da religião, né? E a religião ela se baseia geralmente em mitos que tentam explicar a origem e o destino da humanidade. Isso há milhares de anos. Porém, geralmente, por se tratarem de mitos, não tem um embasamento real nisso daí, percebe? É mais como uma história que foi criada por pessoas há muitas e muitas gerações e que muita gente considera como sendo realidade e às vezes, infelizmente, não é. Outro tipo de conhecimento, o conhecimento racional. Que beleza, né? Questiona o que a gente entende por realidade de uma forma racional, para criar ideias e conceitos, né?
ele surge dessa migração do pensamento mitológico que nós comentamos a respeito da religião para o pensamento racional, né? Esse pensamento racional, essencialmente, ele é baseado no cérebro, ou seja, penso, logo existo. Mas nem sempre busca encontrar respostas. Posso dizer que o pensamento racional, ele também não é a melhor forma de conhecimento que existe, né? Aí nós cairíamos, por fim, no conhecimento científico, que é analisado e baseado em fatos cientificamente comprovados. E o que seriam esses fatos cientificamente comprovados? E, obviamente, pela ciência daquele momento. Então, um fato comprovado no tempo de Galileu não é um fato comprovado no tempo de Einstein. São coisas distintas, tá? As hipóteses, né, dentro do conhecimento científico, são comprovadas ou não através de experimentos. E não só pelo uso da razão, percebem? Então, aí reside uma diferença em relação ao conhecimento racional, né? Se eu me baseio em experimentos, esses experimentos corroborarão ou dirão que não estava certo. Então, não é somente o raciocínio humano. Houve uma experimentação, houve uma captura de fatos. Tá? A principal característica desse tipo de conhecimento científico é a base metodológica utilizada, que efetivamente não existe nos outros tipos de conhecimento, né? E, Henrique, o que eu gosto de analisar no conhecimento científico é que ele está sempre mudando, diferente do conhecimento religioso, por exemplo, que é baseado em dogmas, né? Então, uma vez que você fala que tal coisa é tal coisa, você criou um dogma e aquilo não pode mais ser mudado. Só que na ciência não é assim. Se você vai descobrindo novas informações, esse conhecimento vai se mudando ao longo do tempo, né? Isso. Volta e meia eles descobrem aí que o Einstein estava certo numa coisa que ele afirmou, ou eu já vi também que às vezes ele não estava tão certo em outra coisa que ele tinha afirmado também. Então, tipo, o Einstein, diferente de uma pessoa sagrada, assim, a palavra dele não é a última que morre. Então, não. Até mesmo o Einstein podem descobrir que ele estava errado em alguma coisa daqui a alguns anos, de repente, né? Para o conhecimento científico, não existem certezas. O legal é isso, tá? Ele muda conforme você vai adquirindo cada vez mais conhecimento. Show de bola. Uma coisa interessante... Oh, desculpa, William. Não, depois você acrescenta, né? Eu ia perguntar para você, Alex. O Henrique falou sobre fake news. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a sua opinião sobre como a fake news atrapalha as pessoas na aquisição do conhecimento verdadeiro. Mas depois aí, obviamente, do que você ia falar. Não, eu ia falar, na verdade, que sobre a sua pergunta, né? Por que as pessoas às vezes buscam entretenimento em vez do conhecimento, né? E aí tem uma pergunta, uma provocação que eu acho que eu gosto de fazer, que é: quando será que existe esse limiar, né? Onde que está esse limiar entre conhecimento ou é um puro entretenimento, né? Eu já aprendi muitas coisas vendo séries, por exemplo, que se baseiam às vezes em fatos históricos, e que, apesar de às vezes serem ficção, trazem ali, né, parcialmente, uma parte da história que aconteceu de verdade no mundo. Então, eu já tive esse tipo de experiência, acho que todo mundo deve ter tido em certa relevância, né, em certo nível, e eu acho que o conhecimento científico ele tem uma cara muito sisuda, né, aquela aparência de que todo mundo vai estar ali lendo um monte de livros dentro de uma sala, escrevendo seus papers ali, né, para publicação na comunidade científica. E existe também, acho que um nível importante do conhecimento, que é o nível que chega realmente para as pessoas de uma maneira geral, a população, né? E aí tem essa provocação que eu queria fazer, que é: será que o entretenimento ele também não pode ser útil e se tornar conhecimento para as pessoas? Eu vou comentar uma coisa aqui, respondendo essa sua pergunta,
que é justamente o fato de que o conhecimento ele não se adquire, ele se constrói. Então, ao você estar construindo um conhecimento, não basta apenas você ler, ouvir falar, assistir alguma coisa, um documentário, repetir ideias de outras pessoas. Não, não, isso não é conhecimento. No máximo, dados ou informação, que pode estar numa faixa, né? Esses dados e informação que vai do totalmente errado ao provavelmente certo, tá? Mas é a partir da análise e, preferencialmente, não de uma fonte única, o entendimento do tema pela pessoa. Então, se a pessoa utilizar o entretenimento como uma forma de construção de conhecimento, muito que bem, ótimo. O que importa é que a pessoa raciocine, né? Então, o entendimento da pessoa, do tema, né, pela pessoa, ocorre em seu cérebro. E ele é esse cérebro que começa a construir o conhecimento, graças a todos aqueles pontos de vista que foram utilizados no processo de análise e entendimento. Ou seja, no senso crítico do indivíduo. Então, o indivíduo ele acaba tendo um senso crítico em relação a tudo aquilo que ele leu e ao qual ele foi apresentado. E a gente pode até... O que é senso crítico? Bom, o dicionário Aurélio ele fala que é a capacidade de analisar, refletir ou buscar informações antes de tirar uma conclusão. É a tendência de quem não aceita automaticamente o que lhe é dito ou imposto. Isso significa, essencialmente, que o conhecimento ele se constrói a partir da dúvida. Eu leio um tema. Esse tema tem um viés ideológico tal. Poxa, não é a verdade absoluta. Eu preciso ir atrás desse mesmo tema tratado por um outro viés ideológico, né? Para então, sim, dentro da minha cabeça, começar a raciocinar sobre isso, ver os pontos que são efetivamente coerentes e os que não são coerentes, para então sim gerar conhecimento. Então essa que é a questão. Não é simplesmente pela repetição, ou fulano falou tal coisa, como acontece com as redes sociais. Eu, por exemplo, sou um crítico bastante chato das redes sociais. Eu não vejo que as redes sociais sejam algo muito positivo do jeito que elas são tratadas hoje, né? Ainda mais para as fake news, né? Sim, que é o tema que você abordou e que é um dos tópicos que a gente pretende falar aqui hoje, porque, cara, fake news é exatamente o contrário de pensar por si próprio, tá? E quem crê que utilizando esses atalhos, como ir atrás das opiniões dos outros, como se fossem fatos reais, né? Está se tornando melhor e que está obtendo conhecimento, me desculpe, meu amigo. Você está enganando a si próprio. E a todos aqueles a quem você repassar esse conhecimento de senso comum. Lembra do tipo senso comum que a gente falou lá? Não é porque uma pessoa fala que se um gato preto cruzar a sua frente, você vai ter azar. Não, meu amigo, isso não é uma realidade. Tá? Isso é senso comum. Me desculpe. Isso daí e nada dá no mesmo. Tá? Mas não é mais fácil, Henrique, quando alguém pensa por você? Meu amigo. Não é muito mais fácil? Se a gente começa realmente a achar que pensar por si próprio é dificultoso e que é mais fácil ser um seguidor, então me desculpe, na realidade o ser humano então ele para de ser um indivíduo pensante e se torna um gado, né? Porque o gado ele segue lá ó, o rebanho, né? Maria vai com as outras. Meu, me desculpe, não é assim que funciona o conhecimento, é a aquisição de conhecimento. Pensar é uma ação que, infelizmente, a maioria da humanidade não faz adequadamente, né? E aí a gente tem que pôr a culpa nos respectivos elementos, né, sociais, que são os sistemas educacionais e os meios de comunicação, tá? Que tem muita culpa nesse processo de pensamento falho que as pessoas vêm demonstrando e
E eu diria até que, efetivamente, com o advento das redes sociais, a gente está percebendo que esse pensamento falho ele é muito mais frequente do que nós imaginávamos anteriormente, antes da internet. Então, isso é preocupante, né? Eu vejo muito que o Eu ser tenho- humano tem um... Quer falar, Alex? Agora você pode falar, que da outra vez eu te cortei. Não, eu tenho, acho que uma dúvida, que acho que eu tenho uma definição minha, mas eu queria que o Henrique talvez trouxesse uma outra definição, né? Assim, para quem está assistindo a gente também, né? Em um momento você falou, às vezes você tem dados, mas o importante é você ter conhecimento, né? Sim. Para as pessoas que estão talvez assistindo o nosso podcast, qual é a diferença entre os dois? Acho que isso é uma coisa muito importante das pessoas Sim. entenderem bem, né? Sim. Vamos imaginar isso daqui. Dados e informação, né? É muito comum, eu tenho dados sobre tal coisa. Legal, bacana. O que são esses dados? Bom, esses dados eles podem dizer o seguinte, por exemplo. O William tem 1,83 m de altura, é um dado. O Alex Takayama... Acertou, hein? Já falou certinho. Como é que você sabia? Não, você falou já. O Alex tem a minha altura, 1,76 m, né, Alex? 1,78. Então, isso são dados, tá, pessoal? Esses dados em conjunto, por exemplo, vamos dizer assim, que se eu junto esses três dados a respeito de nossa altura, nós temos informações a respeito de nossa altura. Legal, beleza. São como tijolos, tijolinhos numa casa. O tijolo, por si só, ele não é nada. Tá? Então, ele precisa ser utilizado como uma unidade para a construção de algo maior, como é o caso, por exemplo, de uma residência. Você vai juntando esses tijolos um em cima de outro, com argamassa, etc. e tal, e vai seguindo uma planta e vai, por fim, construindo uma residência onde morarão pessoas. Ou seja, nesse paralelismo, poderíamos dizer que dados e informação estariam atrelados, por exemplo, aos tijolos, à argamassa e à forma como foi construída a casa, mas o conhecimento é a casa construída. O conhecimento é aquela casa que vai ter uma serventia. Então, ela é muito mais do que as partes com as quais ela foi construída. Ela depende dessas partes, mas essas partes não são nada. Nada, absolutamente nada. Uma família não pode morar em cima de um tijolo, entende? Mas uma família pode morar dentro de uma casa construída com tijolos. Então, eu gosto desse paralelismo para dizer que o conhecimento é o construto final, ou seja, você usa dados e informações para construir conhecimento. Esse conhecimento é o que é realmente útil. Porque pouco importa para nós, né? E voltando àquele exemplo das nossas alturas, pouco importa para nós saber que o William tem 1,83, o Alex tem 1,78 e eu tenho 1,76. Bom, eu diminuí, eu acho que eu tinha a sua altura, Alex, mas com os anos eu fui encolhendo. E, essencialmente, o que acontece é que esses três dados por si só não querem dizer nada. Mas se esses três dados eles forem utilizados, por exemplo, para confeccionar roupa, trajes, por exemplo, vamos confeccionar ternos para nós três, para numa futura apresentação estarmos mais elegantes. Meu amigo, isso já é conhecimento, né? A gente usou esses dados para a construção de alguma coisa realmente útil, tá? E o interessante, né, é que essa ideia toda, né, de construção de conhecimento, ela se baseia essencialmente na filosofia dos antigos gregos. O que queria dizer em grego a palavra filosofia? Amor pela sabedoria, tá? E era a base do conhecimento racional. Lembram aquele terceiro tipo lá, o racional, antes do conhecimento científico? Mas nem por causa disso, a filosofia criou uma base sólida para o conhecimento humano. Tá? Por quê?
porque efetivamente faltava ali o quê? Faltava ali todo o processo, né, de procura de fatos, de constatação de hipóteses ou refutação de hipóteses, que só foi possível a partir do conhecimento científico. Mas a gente não pode deixar de tirar o chapéu para os gregos, porque foram eles com conhecimento racional que abriram as portas na forma de pensar que deu origem, por fim, ao conhecimento científico. Com certeza. É sensacional. Podemos dizer, então, que o conhecimento ele é sempre potencialmente aplicável? Sim. Diferente da informação, né? A informação ela é um dado solto. Tenho algo a dizer sobre isso, né? Que eu ando estudando bastante filosofia e alguns filósofos dizem que se o conhecimento não é aplicado, ele não tem valor. Então, é aquilo que o Henrique falou, não adianta você ter um programa de TV que fala umas coisas incríveis sobre a história da humanidade, você assiste aquilo, passou pelos seus olhos e acabou o programa, acabou o conhecimento. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, acabou. Então, essencialmente, é o uso que nós faremos desse conhecimento que realmente faz a diferença. E eu diria que esse é um dos grandes fatores que acabam afetando a humanidade no dia de hoje, porque, poxa vida, pelo amor de Deus, todos esses problemas que nós, sociais e de guerras que nós vemos hoje em dia, tudo isso já aconteceu antes, entende? Parece que o ser humano esqueceu, ele não usou o conhecimento que a história difundiu e mostrou para ele. Não, nós continuamos cometendo os mesmos erros. Isso demonstra que, efetivamente, nós não pensamos de forma adequada. A espécie humana, infelizmente, né, ela tem esse viés, esse problema. Show de bola. E assim, a humanidade evoluiu, a ciência evoluiu, né? E aí a gente criou as redes sociais. Que legal, é o auge da evolução humana, né? As redes sociais, que bacana. Vocês acham, Alex, primeiro aí, existe conhecimento nas redes sociais, Alex? Bom, vamos lá. Eu não acho que as redes sociais são o auge da evolução humana. Eu acho que se esse for o auge, eu vou ficar um pouco assustado de saber que o ser humano, com tanta capacidade que eu acredito que nós temos, a gente só consegue produzir isso como o auge, né? Acho que a gente consegue ir bem mais longe. Mas eu acredito, assim, que a internet, no geral, não só as redes sociais, trouxeram um ambiente onde você tem muita informação, né? Disponibilidade de informação. E muitas vezes as pessoas elas confundem ter a informação disponível com saber efetivamente algo. Então, eu acho que muito, não só as redes sociais, mas a internet no geral, ocasionou essa falsa sensação de que você sabe de tudo, entende de tudo. Basta ver que sempre tem alguém dando uma opinião sobre política, sobre medicina, sobre uma catástrofe, mesmo sem ser especialista, às vezes naqueles assuntos que estão sendo comentados. Acho que não só as redes sociais, mas a internet no geral dá essa falsa sensação para as pessoas de um poder que o conhecimento traz, com certeza, mas que elas efetivamente não têm, e principalmente no momento em que elas ficam sem a internet, você consegue então medir o quanto que isso acaba impactando realmente na vida delas, né? Alex, você tocou num ponto chave, né? Essa questão. Eu falei há pouco que realmente eu não sou um dos maiores fãs das redes sociais, né? Eu acredito efetivamente que do jeito que elas estão hoje não há conhecimento dentro dela. Mas aí entra uma outra questão, que é a questão do que é uma rede social. Então a gente pensa que rede social é Facebook, é Instagram, essas coisas. Não, amigo. Redes sociais, elas existem desde que os seres humanos existem, tá? E para falar a verdade, provavelmente antes de nós sermos Homo sapiens, já existiam redes sociais com os Neandertais e outros antepassados nossos, né? Por quê? Porque nós, humanos, somos um processo evolutivo de animais mamíferos sociais. Por mais que as pessoas odeiem dizer que o homem descende de macaco, não, o homem não descende de macaco.
O homem e o macaco descendem de uma espécie única. Então isso significa que nós somos macacos. E qual o problema de sermos macacos? Não há problema algum nisso. Seria como dizermos que nós somos cachorros ou ratos. Não, nós somos macacos, ponto final. Macacos são animais sociais, seres humanos são animais sociais. Tá? Os preconceitos são coisas absurdas. Tá? A realidade, né, que a ciência demonstrou é muito simples. O DNA humano e o DNA dos macacos são muito próximos. São os animais mais próximos a nós, os chimpanzés bonobos. Simples. Então, meu amigo, para que ficar matutando e coisa e tal? Então, a questão é, rede social e humanidade nasceram juntos. Tá? Agora, a ideia de uma rede social como essa que nós vivemos hoje, ela veio de um conceito chamado aldeia global, né? Que foi uma ideia que foi trazida por Marshall McLuhan, né, há bastante tempo atrás, mas que começou efetivamente a funcionar apenas em 1995, com o advento da internet como a conhecemos hoje, apesar da internet ser mais antiga do que isso daí. Mas foi só a partir desse momento que ela se difundiu graças às interfaces gráficas, os browsers, né, que facilitaram a nossa vida. Tá? Agora, uma coisa chata é que aí, né, o fato dessa internet perpassar por praticamente todos nós, tá, ela propiciou o quê? O surgimento das fake news. Agora, fake news, meus amigos, é uma coisa antiga. Isso não foi um invento da internet. Fake news é um invento humano. Tá? Te garanto que provavelmente lá atrás, numa caverna dos nossos antepassados, tinha um lá que estava cutucando o outro e falando, oh, fulano de tal, sabe, roubou uma banana. Né? Mesmo que Com fosse certeza. mentira. Então, a gente percebe que essa é a questão. Isso é inerente ao ser humano. Mas, infelizmente, devido a esse perpassar da internet pelo meio da nossa vida, como é hoje, nós dependemos praticamente para tudo dela, né, é que essas fake news se tornaram uma coisa facilmente disseminada para o público em geral. E como falta senso crítico de muitos leitores para perceberem que aquilo lá é uma mentira, uma fake news, é que reside o perigo. O que Com vocês certeza. acham disso? Eu acho que a internet e as redes sociais, na verdade, só amplificaram os comportamentos humanos, tanto para o bem quanto para o mal. Músicos que eram ótimos músicos e às vezes não tinham plataformas para lançar seus trabalhos, conseguiram essas plataformas com essas tecnologias. Conhecimento médico também começou a transitar pelo mundo muito mais rapidamente com internet, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo que é ruim, né, também começou a transitar, principalmente por causa das redes sociais, acho que pelo fato da facilidade que você tem de publicar algo de forma anônima, né? Acho que isso também foi algo que disseminou muitas fake news, né? Eu estava vendo, por exemplo, agora um caso muito interessante, está tendo as eleições nos Estados Unidos, né? O pessoal, os candidatos estão lá se apresentando e tal, e tá tendo, né? O Joe Biden, ele deu fez algumas aparições onde ele tem alguns comportamentos um pouco mais diferentes ali. Também ele é um senhor já de idade, né? De certa idade. E as pessoas pegam, né, aquelas situações e distorcem muito, né? Já falam, não, que ele não tem capacidade de governar ou não, sendo que um simples take de 3 segundos, né, ali, dele parado, raciocinando, ou ele repetindo, às vezes, uma palavra que ele repetiu durante o debate com o Trump, ele falou ponto, ponto, ponto 3 vezes. Só porque ele repetiu uma palavra 3 vezes não é parâmetro para você saber se a pessoa é ou não é apta,
né, a estar ali naquela situação ou não. E aí começa a surgir todas essas fake news, né? Você vê como é interessante, como amplifica, né? Muito fácil das pessoas pegarem ali com as redes sociais uma parte, um recorte da realidade e tentar mudar, né, a narrativa, né? Sim, sim. E esse dano, né, que as fake news trazem, ele é muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria irreparável, tá? Para as pessoas envolvidas, empresas e instituições que sejam alvos delas. Tá? Partidos políticos, questões de saúde, tá? Elas acabam sendo disseminadas como uma forma de controle de opinião, se a gente parar para ver. E se baseiam no senso comum para realizar o estrago. Aquele senso comum, aquele tipo de conhecimento que vai só do diz que me diz, que não Com é certeza. conhecimento de nenhuma espécie, né? Inclusive, muitas pessoas acham as fake news inofensivas, né? Mas não são, não são. Que o digam, meus amigos. Tem aquela piadinha, né, Henrique? É. Se eu concordo com isso, como é que pode ser errado? Essa é ótima, né? Mas é isso que faz as fake news. Né? Não, mas eu concordo com isso. Como é que pode ser exatamente. E é aí que reside o perigo, né? Como eu ia citar, a questão que aconteceu no tempo da Covid aqui no Brasil, né? Vamos dizer, você acha que é inofensivo 700 mil mortes acumuladas, muitas delas decorrentes de informações falsas acerca das medidas de proteção e vacinação que à época foram disseminadas, e que foram veiculadas nas mídias sociais, inclusive pelo governo. Então dá para perceber que a fake news realmente é uma coisa muito perigosa, entende? Aí é que está a questão. Por quê? Para você distinguir uma realidade de uma fake news, você tem que pensar por si próprio e analisar fontes diversas. Né? É claro que isso daí vai te demandar mais tempo do que você simplesmente ler ou seguir a ideia de um guru, vamos dizer assim. Tá? Porque se a gente parar para pensar, ao analisar essas fontes diversas, jornais e revistas sérios, sites noticiosos de agências conhecidas, livros e outros, é uma forma de você acabar sendo vacinado contra essas fake news, porque você começa a pensar com o seu próprio cérebro. Aquilo que eu comentei lá no início do podcast, de você pegar várias fontes, tá? Com ideologias diferentes. Então, meu amigo, você lê coisas que falam, como o pessoal adora de dizer, de comunistas, e você pega coisas da extrema direita e lê e entende, e você acaba se identificando com o que é mais correto ou não, tá? Agora, tem uma questão, né, que a gente precisa ver. É óbvio que esse tipo de processo vai gerar conhecimento conforme as tuas tendências, né? Então, se você tem uma tendência que é mais para o conservadorismo, obviamente você vai se sentir atraído por certas afirmações, por exemplo, mais relacionadas a pensadores, tá? Talvez não vou dizer extrema direita, mas de alguns aspectos direitistas que são um tanto quanto retrógrados, a meu ver, tá? Mas também você não vai acreditar piamente no que diz a extrema esquerda, porque, meu amigo, me desculpe, aquela forma de pensar também não é adequada. Né? Afinal, todos os extremos são maus. Mas, para você poder obter um meio termo, você precisa conhecer os extremos. Mas aí, você precisa, então, trabalhá-los aqui dentro da sua cabeça para chegar na sua concepção. É a construção de conhecimento que você falou, né? Exatamente. Isso aí, pessoal. Deixar um recado para quem está nos ouvindo aí. Se você está gostando do episódio, se você acha que alguém vai gostar também, não deixe de compartilhar, tá? Esse episódio vai estar disponível no Spotify, vai estar disponível no YouTube, em outras plataformas também. Então, deixa a sua avaliação lá se você gostou, dá aquele joinha pra gente, compartilha, ative o sininho aí se você estiver no YouTube. E olha só, a gente começou falando, né, que existe apenas um bem, o conhecimento, e o mal, a ignorância. Então, as fake news aí, com certeza, entram nessa parte do mal que o Sócrates falou, né?
E agora nós estamos vendo uma revolução da inteligência artificial, e eu gostaria que o Alex começasse falando aí o que ele acha, né, Alex? O que você acha que a IA pode trazer para a gente, pode ajudar a humanidade na construção de um conhecimento realmente útil? Com certeza, eu acho que a acessibilidade da AI, essa alta acessibilidade que ela está ganhando, né, tanto com o ChatGPT, com todas essas outras ferramentas que estão chegando aí ao mercado e se tornando muito populares entre as pessoas, eu acho que elas podem ajudar muitas pessoas a conseguirem construir esse conhecimento que o Henrique tanto fala, né? Obviamente que toda ferramenta pode ser usada também da maneira incorreta, né? Infelizmente, mas eu já vi coisas fantásticas. Por exemplo, um professor que eu tenho, ele me recomendou usar o ChatGPT para estudar idiomas. Então, ele me ensinou ali algumas técnicas que ele aprendeu, né? Onde você pode estar ali inserindo um tópico, pedindo para conversar a respeito daquele tópico com o próprio ChatGPT. Hoje, o ChatGPT ele tem também um aplicativo no celular onde você consegue conversar por voz. Então, assim, as possibilidades são imensas, né? De você talvez conseguir aglutinar todo esse conhecimento que está hoje disperso na internet e conseguir usar isso para uma finalidade sua específica. Acho que existem também como eu falei, né, os lados negativos da inteligência artificial, que tá vindo uma coisa muito filtrada ali para você, né? Você, diferente do que o Henrique falou, que é importante você talvez ler várias fontes e consolidar o conhecimento. Você Tendencioso, né? consolidar, exatamente, vem algo muito tendencioso ali também. Acho que o Henrique com certeza tem uma opinião muito legal a esse respeito também para nos falar, né, Henrique? Na realidade, eu acho que a inteligência artificial é uma coisa bastante interessante no ponto de vista evolutivo para a humanidade como um todo, né? Mas só que ainda tem uns probleminhas que eu vou te dizer. Na minha concepção, que me deixa mais chateado é que as pessoas estão usando a inteligência artificial como muleta, tá? Elas estão querendo substituir a capacidade cerebral do ser humano, a capacidade de raciocínio e etc., por máquinas, né? É coisa chata isso daí, porque se a gente parar para pensar, vamos ver a questão de como era antigamente, né? Quando você tinha que se lembrar de um número de telefone, por exemplo, né? Ou você tinha o telefone na cabeça ou então numa agendinha e você ia lá e buscava, né? Você se lembrava de coisas. Hoje em dia você nem precisa mais se lembrar do número de telefone de ninguém. Isso tudo já está no equipamento chamado smartphone. Pelo amor de Deus, né? Então isso está transformando o ser humano numa figura cada vez mais passiva. Então, ele já não está sendo mais o protagonista, vamos dizer, de sua vida. Ele está se tornando um coadjuvante. Tá? Então, isso daí me lembra muito a questão de quando surgiram os controles remotos, que, poxa vida, né? Cara, você só tinha que andar 2 metros ali, Mas, mudar Henrique, de canal. cara, pensa assim, a inteligência artificial pensa melhor do que eu. Em breve vai estar pensando. Aí eu vou pensar sobre um problema. Por exemplo, para onde eu vou viajar nas próximas férias? Se eu tenho um chat GPT que pensa muito melhor do que eu sobre esse assunto, eu vou pensar com a minha cabeça ou eu vou pensar com a inteligência artificial? Isso é uma coisa que, né, levanta várias questões. É o que você falou. Eu perco o protagonismo, obviamente, porque eu tenho uma máquina decidindo por mim, mas se essa decisão realmente for melhor do que as minhas, por exemplo, eu vou abrir uma empresa. Qual é o ramo de negócio que eu vou atuar? Ele tem muito mais informações do que eu para saber qual é o melhor ramo de negócio para eu atuar. Porque se eu ficar pesquisando por conta própria, eu vou demorar 2 anos para fazer uma pesquisa para saber que eu tenho que abrir uma padaria. Sendo que ele, por exemplo, já poderia me dizer em 5 minutos que eu tenho que abrir uma padaria. Então, isso vai dar muito problema, vai ajudar muita gente, obviamente, mas vai levantar essas questões que você está falando aí, com certeza. Isso é preguiça mental.
Eu tenho, Isso é preguiça mental. Fala, Taca. eu tenho também um ponto a respeito disso, que é a gente confunde um pouco a questão de que a inteligência artificial, apesar de ela ter muitos dados para ela te responder, ela não tem todos os dados. Não tem Então, todos e isso é não tem conhecimento. isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente, essa delegação da decisão para a inteligência artificial, ela pode funcionar, mas eu acredito que só até determinado ponto, porque ela não terá uma série de dados que às vezes você tem para tomar Sim. determinadas decisões. Então, Exato. e aí vem até uma outra coisa muito interessante que eu acho da inteligência artificial, que é sobre a criação de novos conhecimentos, né? Porque ela atua em cima de uma base de dados, de Sim. conhecimentos prévios. Aquilo que a gente falou dos tijolinhos. Dados passado, de informação. né? Se a gente ficar confiando só na inteligência artificial, será que a gente vai se privar de criar novos conhecimentos? Sim. Eu acredito piamente que sim. Concordo também. Eu não gostaria que o ser humano perdesse sua primazia de pensar por conta própria, de chegar às conclusões por conta própria e de não se ater a essas muletas, entende? A tecnologia ela é indispensável na nossa vida. Nós não seríamos tantos como somos no planeta, nem teríamos tudo que nós temos hoje de benefícios e tudo mais, tá? Se não fosse essa questão da tecnologia. Mas, em compensação, ela também nos transformou em seres mais preguiçosos, em seres obesos, né? Justamente porque nós temos paura hoje em dia de levantar e trocar um canal de TV ou qualquer coisa ao estilo, percebe? Cara, não sei até que ponto isso daí vai ser bom para nós. Eu não enxergo isso de uma forma muito agradável para o futuro do ser humano, né? O que você imagina disso, William? A gente pode enxergar a inteligência artificial como um instrumento, assim como qualquer outro instrumento que o ser humano teve ao longo de sua história, né? Então, por exemplo, uma pedra, uma das primeiras ferramentas que o ser humano produziu era uma pedra que tinha um vinco lá que ele usava como uma ferramenta. Você pode usar essa pedra para você fazer coisas positivas, você pode usar essa pedra para matar uma pessoa, tá? Então, isso o ser humano, ele sempre usou as ferramentas tanto para o bem quanto para o mal, tá? Inclusive, o que a inteligência artificial vai fazer? Ela pode se considerar a ferramenta mais incrível que nós já criamos, provavelmente, porque ela é capaz de pensar, de verdade. Então, nós temos as pessoas preguiçosas, elas vão usar essa ferramenta para se tornarem ainda mais preguiçosas como jamais foram na história. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que buscam o conhecimento, elas vão ser capazes de utilizar essa ferramenta, e eu dou um exemplo, tá? Desde que eu comecei a usar o ChatGPT em janeiro do ano passado, eu venho fazendo muitos testes. E se você usa o ChatGPT para construir conhecimento, você consegue ir muito longe. Por exemplo, coloca o Siddhartha Gautama para discutir com Sócrates. O que pode sair dessa discussão? Você chega lá, ChatGPT, simule para mim uma conversa entre o Sócrates e o Siddhartha Gautama, o Buda, sobre sabedoria. Cara, o resultado que vai sair desse chat, você pode guardar aquilo porque vai ser uma coisa incrível. E esse tipo de discussão entre essas duas personalidades, talvez ninguém fez ainda um estudo, né? Então você consegue fazer as informações que ela tem, como o Alex disse, são informações do passado, mas são informações valiosas, né? Então você pode usar essas informações de uma forma como ninguém nunca usou, e aí é onde entra o que o Henrique disse, né, o tempo todo aqui na nossa conversa. Construção do conhecimento. Usa o que a inteligência artificial te der para você construir o conhecimento. Ela não vai te dar um conhecimento pronto. Então você consegue... Não considere aquilo como o final. Exatamente. Se você usa aquilo que ela te der como matéria-prima, você vai estar à frente de muitas pessoas que estão usando o ChatGPT para criar piada, para fazer besteira. Então, você pode usar realmente essa ferramenta para construir conhecimento. Era isso que eu queria deixar aqui hoje, para finalizar essa parte. E é o mais coerente de tudo. Afinal de contas, todas essas ferramentas que o ser humano foi desenvolvendo durante esses milhares de anos de civilização, meu amigo, eles tenderam a ajudar a sociedade a progredir, tá? E eu quero imaginar, sinceramente, que a inteligência artificial também vai ser uma ferramenta absolutamente
capaz de fazer com que nós progridamos ainda mais. Tá? Mas, numa conversa anterior, a gente já falou isso. Eu, por exemplo, sou um fiel crente de que, no futuro, inteligência artificial, ou seja, máquinas e seres humanos, serão uma coisa única. Nós vamos ser uma simbiose deles. Tá? Mas, até lá, eu tenho um medo. E esse medo é bastante característico para quem teve a sorte de assistir, ou azar, né? Um filme de 2006 chamado Idiocracy. Chegaram a assistir Idiocracy? Maravilhoso. Não assisti. Não, você tem que assistir, Alex, porque é uma crítica social tremenda. Né? A história é mais ou menos assim, né? Um soldado do Pentágono, um cara muito pouco inteligente, um seguidor de ordens, né? É submetido a um teste de hibernação. Né? E é esquecido lá, porque ele era um José qualquer. Ao ser esquecido, ele acorda 5 séculos depois, numa sociedade tal, né, que é tão burra, e ele é facilmente a pessoa mais inteligente do mundo naquela sociedade. Então, isso é o meu medo, entende? Esse é o meu medo. Que o futuro não seja tão interessante quanto nós imaginamos que ele poderia vir a ser. A lástima é, se o ser humano parar de criar conhecimento, não tenha dúvida que aquele futuro do Idiocracy vai acontecer. Com certeza, com certeza. Show de bola. Alex, suas últimas palavras de hoje? Minhas últimas palavras são: pessoas, amigos, procurem sempre, acho que a informação em diversas fontes, procurem fontes confiáveis. Acho que essa questão que o Henrique trouxe das fake news e que a gente conversou um pouquinho é realmente algo que é muito preocupante, né, hoje em dia. Acho que em diversos níveis, né? Eu citei uma eleição presidencial, mas a gente vê isso em todos os níveis, né? Na educação, falando de assuntos da sua cidade, do seu bairro, né? Entre amigos. Eu acho que realmente é algo que é possível ver as consequências dessas fake news nas nossas vidas, né? Decisões sendo mal tomadas, você tendo viés ou informações incorretas para você tomar as decisões da sua própria vida. Então, realmente, acho que as minhas últimas considerações é que as pessoas realmente tomem decisões por si próprias, busquem as informações necessárias através de sites confiáveis ou de fontes confiáveis e utilizem cada vez mais a inteligência artificial, mas porque eu acho que, como o William falou, é uma ferramenta incrível, mas sem esquecer que acho que a maior capacidade está ainda com a gente, né? Nós seres humanos. Com certeza. Para finalizar, eu queria deixar uma reflexão, né? Para que as pessoas não se intimidem diante da inteligência artificial, porque pensa assim, agora a inteligência artificial, por exemplo, começou a criar música aí, pelo menos nesse período que nós estamos gravando esse episódio. É uma novidade agora, a inteligência artificial cria músicas. E aí você pensa, poxa, eu vou parar de criar música porque a inteligência cria? Então, pensa como se fosse seu vizinho. Imagina que o seu vizinho sabe muito mais música que você. Ele consegue tirar as músicas, ele consegue criar as músicas, e aquilo te intimida. E aí você vai deixar de fazer uma coisa que você gosta porque tem outro que faz melhor? Então, vamos pensar na inteligência artificial dessa forma, né? Então, não se deixe intimidar, porque é o que o Henrique falou no nosso episódio todo de hoje, né? Construa esse conhecimento com a sua própria mente. Você tem uma máquina poderosíssima na sua cabeça, seu cérebro, use ela para construir conhecimento. Então, gente, é isso. Nosso episódio de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Instagram. Não custa pensar.podcast. E a gente vê vocês no próximo episódio. Grande abraço para todos. Abraços. Tchau, tchau, gente.